É uma relação antiga e atravessada por afetos, né? Porque eu entrei aqui muito jovem, tinha 18 anos, e assim, eu posso dizer que a pessoa que entrou na Católica, eu quando entrei na Católica, eu era uma pessoa muito tímida, né? Assim, com muitos medos, muita insegurança, né? E depois, quando eu saí, já era, né, uma pessoa completamente diferente. Minha turma foi a primeira turma da tarde, né, e tinham pessoas muito diferentes, né? Pessoas que eram artistas, né? Pessoas que já tinham vindo, né, já tinham feito outra graduação, que eram mais velhos, né? Era uma turma bastante diversa, né, da diversidade, dentro do que hoje se chama de diversidade. E foi um aprendizado em todos os sentidos, né? Então, de lá para cá, que foi em 1983, eu demorei bastante para sair da universidade, né? Cheguei a ser jubilado, né, umas 2 vezes, porque houve mudança de currículo. Eu já trabalhava como jornalista e já tinha carteira e tal. E aí demorei bastante para concluir o curso, né? Mas foi interessante porque ao longo de todos esses anos, eu passei aqui, eu acho que perto de uns 12 ou 13 anos para concluir o curso, né? E conheci muita gente, né? Muitas pessoas de diversas gerações, né? E também professores muito diversos e a estrutura da universidade também, né, mudando ao longo desse processo, né? Então foi uma relação muito rica, né, intensa. A universidade era, assim, tinha umas diferenças, né, de quando eu entrei aqui. Tinha alguns eventos que ocorriam, que eram eventos para a cidade, né? Como eu lembro o Festival de Inverno que existia aqui no mês de junho, aliás, julho, e era uma movimentação na cidade, né? Assim, com muita música, muito teatro, né? Performance. Então a universidade era todo esse bloco A aqui era ocupado assim no estacionamento, né? Com barraquinhas, né? Com apresentações, era um ambiente bem interessante, né? E quando eu entrei, né, era bem limitada a estrutura. Existia esse estúdio, né? Já existia, essa configuração é a mesma, mas só tinha um equipamento de estúdio, não tinha de externa, né? E a gente fazia as coisas aqui, né? Não tinha ainda a ilha de edição, né? Era transmissão, né? Eu lembro, a minha professora de televisão, uma das foi Tereza Cunha, né? Ela, infelizmente, já é falecida, mas foi uma pessoa que marcou bastante pelo jeito peculiar e também porque foi a primeira professora de TV, né? Então, eu lembro que a aula de edição, por exemplo, né, parecia uma aula de matemática, porque ela colocava 2 conjuntos, assim, olha, são 2 conjuntos aqui, uma bola, aí outro conjunto aqui, aí você, né, faz essa intersecção aqui, aí isso aqui é como se você estivesse juntando 2 imagens para gerar outra, porque não tinha o equipamento, né? Então, isso eu lembro muito, né? Mas ela fazia muita atividade aqui no estúdio para a gente, né, se desenrolar, né? Para a gente se soltar, né? Era uma professora bastante dedicada, né? E peculiar, assim. Então, lembro bastante dela, isso no período inicial, né? Também me marcou muito aqui a disciplina com o professor Celso Marconi, né? Celso Marconi era um cineasta, crítico de cinema, né, e programador de salas, né? E ele foi professor de cinema e teatro, né, que era uma disciplina que existia na época que eu entrei. E essa disciplina ela foi responsável, digamos assim, pela minha formação no campo do cinema, né, de conhecer os autores, né, porque na época Celso ele era programador do Cine Teatro do Parque, né, e ele fazia mostras, né, semana Eisenstein, aí passavam os filmes de Eisenstein, era vários, né? E aí ele dava ingresso para a gente, né? E para a gente fazer, né,
crônicas, né, comentários e críticas sobre os filmes, né. Depois ele lia, fazia as pontuações e tal. E aí foi lá que eu conheci a obra de Eisenstein, que é um cineasta russo, de Godard, um francês, né, Glauber Rocha, né, também, né, o brasileiro. Enfim, eram sempre Bergman, eram sempre Pasolini, sempre mostras assim que ele fazia de grandes, né, dos grandes cineastas, assim, foi também muito marcante, né, esse período. Quando eu entrei aqui para ensinar, já era outra estrutura, né. Eu entrei, peguei uma disciplina de políticas de comunicação, né, e também peguei disciplina de televisão e projeto de conclusão de curso, né. E fiquei muitos anos, eu tenho 23 anos, né, ensinando aqui na Católica, e fiquei vários anos, acho que desses 23, pelo menos uns 17, 18, eu ensinei disciplina de telejornalismo, né, porque a gente tinha aqui no currículo, por exemplo, quando eu entrei, e até quando eu ensinei também, várias disciplinas de televisão, né. Primeiro chamava-se televisão, 1, 2, 3 e 4, né, e depois passou a ser telejornalismo, 1, 2, 3 e 4. Né? E a gente já tinha, a universidade já tinha investido, né, numa infraestrutura de vídeo, né, de qualidade, né, e aí a gente podia fazer um trabalho, digamos assim, completo do ponto de vista da formação, né, do aluno, da aluna, né, no campo do jornalismo televisivo, né, porque ao haver essas 4 disciplinas, a ementa de cada uma era um processo cumulativo, né, de crescimento, né, de avanço, né. Então você tinha a televisão 1, que depois se transformou em telejornalismo 1, que era uma disciplina introdutória, né. O que é a televisão, né, eu olhava também do ponto de vista sociológico e a linguagem, né, o que caracteriza a linguagem da TV e tal. E dava-se os primeiros passos, né, para se trabalhar, né, produzir, né, fazer produtos voltados para a televisão, e basicamente era o stand-up. Aí assim, essa configuração depois foi uma enxuta para três disciplinas, né, que procuraram manter essa mesma lógica, né, de formação, apenas já apertando um pouquinho mais, né, porque de 4 passar para 3, né, então houve uma maior concentração, assim, juntou-se, por exemplo, o que era televisão 1 e 2 em uma, né, em um período. E depois continuou, o segundo telejornalismo 2 era telejornal e telejornalismo 3 trabalho em estúdio, ao vivo, né. Então essa era a configuração. A gente também tinha outras disciplinas relacionadas ao campo do audiovisual, uma particularmente que eu gostava bastante, eu ensinei ela durante muitos anos, que foi a produção em vídeo, né. O que eu achava interessante dessa disciplina, porque os alunos também gostavam muito, porque era uma experiência com audiovisual, no caso quando estava comigo, né, fora do jornalismo, né. Então a gente criou um festivalzinho, né, que chamava Mico Minuto, né, mas mico não é para fazer, né, tá um mico aí e tal. Não, mas não era nesse sentido, era porque o troféu eram 3 macaquinhos, né, da comunicação, né, o que não vê, o que não fala e o que não escuta, né. Então eram os troféus, a gente dava um troféu, primeiro, segundo, terceiro lugar. Aqui numa dessas ilhas aí até tem um desses troféuzinhos ainda, que a gente fazia uma competiçãozinha, porque tinham no mínimo 2 turmas, mas eram 3, basicamente, às vezes 3, às vezes 4 turmas, e a gente fazia um evento na 510, né, de premiação, que todo mundo que participasse podia votar, né, no minuto, né. Então saíam coisas muito interessantes, que a ideia era você, né, passar uma mensagem, né, utilizando os recursos da narrativa audiovisual, né, mas que não era não era jornalístico, tinha que ser uma ficção, né. E os próprios alunos eram os atores, atrizes,
ou então eles convidavam amigos, atores, atrizes, enfim. Então saiu coisa muito interessante, né? Existe um festival do Minuto, né? Festival do Minuto brasileiro, mundial, e o pessoal chegou a participar também desse festival, teve um que ganhou e tal. Enfim, era também um momento interessante, né? Em que saía um pouco do jornalismo, porque a ideia era de você explorar a narrativa audiovisual, né? Se apropriar mais dela, para poder fazer depois as reportagens com uma qualidade, né, uma forma mais interessante, né. Desde que entrei aqui na universidade, né, eu tinha um mestrado, né, eu tinha terminado o mestrado, né, em comunicação lá na Federal, né, PPG-Com. Fui da primeira turma do mestrado e quando eu entrei aqui, né, tive a felicidade de entrar numa época em que estava, né, se estruturando o grupo de pesquisa, né, daqui a gente, o Mídia e Cultura Contemporânea, né. Na época só existia ele, hoje tem vários. Junto com o professor Alexandre, a professora Aline, a professora Ivana Festini, né, Maria Eduarda, e cada uma das pessoas que estavam envolvidas no projeto olhavam na sua perspectiva, né, na sua área, né, quem era da semiótica, como a Aline e a própria Ivana, né? Embora elas são de campos distintos da semiótica, né? A discursiva de Greimas, que é de Ivana, né? E é mais a teoria genética, né? de Aline. Alexandre olhava do ponto de vista da análise fílmica, né? Eu olhava do ponto de vista do documentário, né? Maria Eduarda, que é socióloga também, olhava do ponto de vista, né, sociológico, enfim. Aí isso acabou com um livro, né, Guel Arraes, um inventor no audiovisual brasileiro. Esse livro foi super, assim, bem recebido, sabe? Teve um lançamento muito bacana no JCPM, Guel veio, né? Foi maravilhoso, a gente teve várias conversas com ele, várias entrevistas, ele foi super generoso, né? Contribuiu bastante, né? E foi um resultado bem bacana, que até hoje, de vez em quando, a gente ainda fala sobre esse trabalho, né? E, muito mais recentemente, o professor Juliano, né, Domingues, que é um professor que trabalha muito com políticas públicas já há bastante tempo, né? E também tem a questão da relação entre comunicação e democracia, né? Juntamente com as professoras Andréa, né, Andréa Trigueiro, né, que trabalha nessa dimensão dos direitos humanos, né, a comunicação como direito humano e tal. E tem a história do TVDH, né, também, que é muito importante. Mas a professora Aline, né, e também a professora Caroline Rangel, né, a gente criou um grupo de estudo, né, um grupo mais de indústrias de mídia e direitos humanos. É um grupo de pesquisa novo, né, é o mais recente, digamos assim, dentro do nosso mestrado, e que tem essa dimensão, né, de estudar as políticas públicas, né, para esse campo, né, o campo da comunicação, do audiovisual, né, e também a relação, né, a comunicação como um direito humano e a dimensão da importância da comunicação para a democracia. Essas mudanças, né, que ocorreram no campo específico das disciplinas de televisão, né, e do audiovisual, elas ocorreram por uma mudança que se deu no próprio mercado, né? Então, como eu estava te dizendo, assim, a gente tinha muita segmentação, né? Então, quem queria fazer televisão, né, inclusive vinha aqui para a Católica, né, porque desde, pelo menos, assim, dos anos 90, a Católica assim, focou, né, no curso, tinha uma formação muito forte, né, no audiovisual, né, não só com as disciplinas, mas com bons professores e professoras, pessoas do mercado, né, e uma infraestrutura, né, que lhe dava uma condição plena de você investir nessa área, né, e ser repórter de TV. Tanto que até hoje, se você for olhar nas emissoras, a maioria, né, dos repórteres são oriundos daqui, da Católica, né? Mas teve uma época que a coisa era praticamente só da Católica, né? Começa a mudar, né? E essas
mídias tradicionais, elas não são mais, digamos assim, exclusivas, né? Elas perderam assim, a exclusividade do protagonismo, né? Então, elas têm que hoje, né? Você tem várias plataformas e tal, em que você tem comunicação lá, tem jornalismo, né? Tem profissional trabalhando e tal. Então, óbvio que assim, outras habilidades, né, foram sendo incorporadas, outras necessidades, né? Reformulações curriculares foram sendo feitas para se ajustar a esse novo contexto, né? Então, a gente pensou, né, com uma formação de um profissional mais multimídia, né, dentro dessa perspectiva do multimídia, né? Então não é segmentado, é ele ter a habilidade de trabalhar com, né, as diferentes possibilidades, né, das plataformas que as plataformas oferecem de se fazer jornalismo. Mas de um modo ou de outro, né, essas possibilidades elas acabam, né, porque se a gente for ver no contexto da convergência, né, midiática, acaba que tudo vira audiovisual, né? Então, assim, eu às vezes tenho alguns alunos que dizem, mas tem poucas disciplinas em televisão, quando a gente está na televisão a gente fica sentindo falta e tal. Mas assim, se prestar atenção direitinho, vai ver que desde quando entra, né, vocês estão produzindo audiovisual, né? Vocês estão trabalhando com audiovisual, né? Porque às vezes assim, a pessoa pode achar que não, o fato de não estar fazendo uma reportagem no sentido clássico, né, não é, né, não é uma habilidade, mas né, né, e aí essas mudanças, né, elas têm elas são dinâmicas, né? Então, algumas coisas a gente também precisa incorporar. Eu não estou dizendo que a gente tem o currículo perfeito, né? A gente está com um currículo mais recente, né, que é coisa da sua turma. Mas outras coisas a gente já percebe, né, que precisam ser também pensadas, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho embora não seja um consenso, né, alguns colegas inclusive discordam, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar de como a gente deve incorporar alguns fenômenos contemporâneos, né, na formação do jornalista, né? Entre esses fenômenos tem a questão do influencer, né? Porque é uma realidade, né? E assim, você ter jornalista de influência é muito bom. A gente tem bons exemplos, a gente trouxe inclusive, né, no início do semestre, né, pessoas que, né, Milena, por exemplo, né, é uma pessoa muito boa, é uma jornalista de primeira, né, e ela é uma influência, né, no campo da gastronomia, né. Tem muitas outras experiências interessantes e que na realidade, assim, eu acho que muita gente, né, tem essa intenção hoje. E se você tem um jornalista, né, uma pessoa com uma mentalidade jornalística para trabalhar como influência, é maravilhoso, né? Só tem a ganhar a sociedade, né, de um modo geral, porque você vai ter, né, informações, né, com credibilidade, né, não é meramente porque é um negócio, né, e é mercado, né, é um mercado. E tem outras dimensões também, né, que está muito hoje relacionada ao jornalismo, que é um certo conhecimento, né, também de publicidade, né. Parece uma contradição, né? Eu dizendo isso aqui, se os colegas ouvirem, vão dizer, ficar danado comigo. Mas, na verdade, assim, você tem hoje uma dimensão, né, e tem vários jornalistas que trabalham, né, também, né, no campo publicitário, né? Então, a gente faz os questionamentos, né, e deve ser feito, né, do ponto de vista teórico, as disciplinas teóricas estão para fazer isso mesmo, análise crítica dessas, né, de várias dessas transformações, né, dessas mudanças que o jornalismo tem passado. Mas, por outro lado, existe a realidade de mercado, né, que pede certas habilidades, né, certas habilidades. Então, a gente precisa
estar atento, né? Como também a questão do design, né? Então, o design também, embora aqui o curso tenha, né? Vocês trabalham, né? A professora Carla trabalha nessa questão do design e tal. Porque são habilidades novas, né? E cada vez mais também vai começar a ser mais, possivelmente isso vai acontecer com mais intensidade, que é também domínio de uma certa linguagem, né, de informática, do Python, né, para poder fazer jornalismo de dados, né. Então, assim, são novas habilidades, né, que são exigidas para se inserir de uma forma mais, digamos assim, para você estar de uma forma mais robusta, né, você está mais forte para entrar, para se posicionar, digamos, nesse mercado.